Bom dia, meus queridos irmãos. Pode aplaudir, gente. Não tem... Saúde a igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Gostaria de compartilhar um pequeno texto da palavra do Senhor que fica em Colossenses, capítulo 3, versículo 23. A palavra de Deus diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Que nesta manhã nós possamos louvar, nós possamos entoar nossa voz a Deus com essa motivação, sabendo que Ele está aqui neste lugar, que Ele merece toda a glória e toda a honra. Então disponha seu coração a adorar ao Senhor, a receber a presença de Deus nessa manhã, porque foi Ele quem separou este momento para ministrar ao seu coração. Amém? Vamos orar neste momento. Então, gostaria que vocês se colocassem em pé. Vamos orar pedindo para que Deus ministre aos nossos corações, que o Espírito Santo nos encha nessa manhã, que possamos sair daqui mais cheios de Deus, mais parecidos com Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos que nessa manhã o Senhor esteja impactando as nossas vidas com a Tua presença. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, vá de encontro às nossas angústias, aos nossos medos, que o Senhor esteja mesmo, Deus, derramando a Tua unção sobre as nossas vidas. Pedimos que cada louvor aqui ministrado possa chegar mesmo ao Senhor, aos Teus ouvidos, como um cheiro de um perfume que é gostoso, que é cheiroso. Que os nossos louvores possam ser assim para o Senhor. Que a nossa motivação de estar aqui seja de, primeiramente, buscar a Tua presença. É isso que nós te pedimos, é isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus. Vindo sombras escuras nos caminhos, Deus, oh, não te desanimes, canta um hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração reinar perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que o arco-íris cada nuvem traz. Se o viver é de lutas cheios de amargo, mostre afeto aos aflitos, age em seu favor. E de tudo que sofres tu te esquecerás, tu irás gozo e calma se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que o arco-íris cada nuvem traz. Vem após negra noite, a aurora matinal, fica o céu mais brilhante após o temporal. A esperança não percas, tudo vencerás. Fugirão as tristezas se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que o arco-íris cada nuvem traz. Amém? Bom dia, irmãos. Opa, hoje tá bonito, hein?
É muito bom estarmos juntos com o coração em paz para louvarmos e adorarmos ao nosso grande Deus. E é por isso que estamos aqui, porque temos paz apesar das lutas e por isso somos felizes, porque Cristo nos salvou e nos deu a felicidade eterna. Não aquela alegria momentânea, né? Mas aquela felicidade eterna que temos a certeza, né, Benê? De que um dia estaremos juntos com Ele nas mansões celestiais. Então agora vamos cantar Sou Feliz. Se paz é a mais doce, me deres de gozar. Então é isso, sou feliz, sempre sou feliz com Jesus. Um coralzão agora, vamos ver aqui se eu consigo enxergar. Maurinho, é você que está aí, né? É você, né, Maurinho? Está com vergonha, né? É você. Isso aí. Muito bem, vamos cantar com alegria, solta essa voz. Sandoval, solta a voz. Luiz Otávio, solta a voz. Doaci, solta a voz. Bernardes, aquece aí. Elizabeth, solta o soprano aí. Quem mais? Zé Carlos, canta aí, faz um dueto com a Raquel. Wilson, solta a voz aqui do voz. Otoniel, solta esse tenorzão aí. Vamos lá, Benê. Isabel, penetra. Isso aí. Quem mais? Dona Irã, Hélio. Isso aí, vamos cantar, soltar a voz no grande coral. Renatão, Cordeiro de Deus. Isso, irmãos. Alegria, a paz no coração que Deus nos dá, cantando Sou Feliz com Jesus, meu Senhor. Isso, coral. Bem forte. De novo. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor, meu triste pecado. Valeu, Senhor, ser sem igual. Sou feliz, graças a Jesus. Sou feliz com Jesus. A vida eu anseio do
Podem sentar. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora o nosso VT informativo. Por favor, fique atento. Nossa igreja está em festa. Celebramos a Deus pela chegada de 5 novas células da cidade de Bodoquena à Rede do Amor. Vamos avançar na conquista de Mato Grosso do Sul para o Senhor Jesus. A Escola da Família existe para promover o fortalecimento familiar, através do ensino da Palavra de Deus. Ela oferece cursos com consistentes bases bíblicas para as diversas áreas da vida. Conheça alguns deles. O curso Crown tem como objetivo ensinar os princípios financeiros de Deus, para que as pessoas conheçam a Cristo mais intimamente e sejam livres para servi-lo. O curso Aliança proporciona aos casais ensino bíblico e oportunidade de ministração, a fim de conhecerem o plano essencial de Deus para o relacionamento conjugal. O curso Como Criar Seus Filhos apresenta um ensino prático e um guia essencial para pais irresponsáveis, que desbravam a aventura dos 5 aos 12 anos da infância. As inscrições podem ser feitas no site da igreja. Não fique de fora, venha se capacitar. Você possui algum instrumento musical? Ele está sendo usado? Já pensou em aprender a tocar ou possibilitar isso a outra pessoa? Os cursos do Centro de Ensino Musical são oferecidos aos nossos projetos missionários e muitas vezes nossa ação externa é reduzida pela falta de instrumentos, materiais e recursos. Pense sobre isso, ore e mobilize sua célula. Estamos à disposição para orientações sobre compra de instrumentos novos ou usados. Para ofertas, sessões ou doações, procure o Centro de Ensino Musical. Atendemos de terça a sexta, das 13 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Mais informações pelos fones 3041 4408 e 999 748259 ou em nosso site. Você tem Mini em sua célula? Gostaria de usar nossos uniformes durante as reuniões? O Ministério Infantil fez um novo colete e está disponibilizando os antigos para venda. Eles estão em bom estado e serão vendidos por um preço simbólico de R$10. Corra e adquira o seu! Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Isaías 58:12. Vem aí, mais um seminário Veredas Antigas, dias 18 e 19 de agosto. O investimento é de R$70 individual e R$120 para o casal. As inscrições já estão abertas em nosso site. Esta pode ser uma grande chance de você investir em sua vida ou na vida de uma pessoa de seu relacionamento, parente, amigo ou participante de sua célula. Seja parte desse mover de Deus na vida dos seus queridos. O que você pode fazer para servir ao Senhor? Deus nos chamou e nos abençoou para que pudéssemos abençoar outras vidas. No Mini, você tem o privilégio de servir de várias maneiras. Venha fazer parte da equipe que não enxerga simples crianças, mas um exército de soldados de Cristo em crescimento. Vem aí, mais uma capacitação de facilitadores do Mini, dias 3 e 4 de agosto, às 19h30, aqui no Templo.
As inscrições podem ser feitas no site da igreja. Você, que foi na primeira feijoada do Grifac, deve lembrar de como foi deliciosa. Mas se você perdeu, não fique triste. Chegou a chance de provar a mais saborosa feijoada da sua vida, pois vamos repetir a dose. Será no próximo dia 29, a partir das 11h30, no Salão de Festas da Igreja Assembleia de Deus, Rua Brilhante, 1408, mesmo local do ano passado. Ah, não esqueça de levar pratos e talheres. Também teremos porções para viagem e crianças até 10 anos não pagam. O valor do convite é apenas R$ 25. Adquira o seu no balcão, ali no hall de entrada. Coroa dos avós são os filhos dos filhos. Avós são o melhor que a vida tem. Seu amor é infinito e seu carinho feito à medida para os seus netinhos. Eles são parte importante da nossa história, que para sempre lembraremos com orgulho. Por esta razão, no dia 28, às 15 horas, vamos comemorar aqui, na nossa igreja, o Dia dos Avós. O Mini e o projeto Viva a Vida estarão juntos fazendo uma tarde inesquecível para os nossos amados avós. Você é o nosso convidado especial. O nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim, acesse o nosso site ou siga as nossas redes sociais. E no intervalo ou ao final dos cultos, dê uma passadinha aqui no nosso Espaço do Centenário. Afinal, você faz parte dessa história. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe. Bom dia, amada igreja, graça e paz, amém. Domingo passado o pastor Ronaldo estava substituindo o senhor, que ele deu um amém bem forte também do pastor Jesus, falando, sentimos falta. Glória a Deus, estamos aqui mais um domingo junto com as crianças, a nossa igreja tem esse privilégio de ter essa participação e é admirada por muitas igrejas, porque poucas igrejas têm esse momento aqui do Mini. E o Mini disponibiliza todas as semanas em 4 plataformas digitais, no Facebook do Ministério Infantil, tem uma página que chama fanpage dos pais discipuladores no Facebook também, vai para o YouTube e também no site da igreja e no WhatsApp. Então você tem todos esses recursos, toda semana vai em todas essas redes sociais para que os pais sejam informados semanalmente sobre o Drops dos pais discipuladores. E a Vasti fez uma série, agora já é a 3ª, sobre a vida de Davi. Ele nos inspirou muito por ser um pastor, por ser um guerreiro, venceu o gigante, fez coisas grandiosas, se tornou rei, perdoou Saul, no momento que ele poderia matá-lo, não matou. E ele tem grandes exemplos para a nossa vida em todos os sentidos, praticamente. Mas, como pai, ele não foi um bom exemplo para nós. Para você perceber que mesmo grandes homens de Deus, por não se cuidarem ou não se atentarem a ser um bom pai, podem também errar nessa área. E ele, durante essa semana, as últimas 2 semanas, ensinamos sobre a vida de Absalão, um dos filhos dele, que mata o seu irmão também por ter uma relação sexual com a irmã, e um caso muito triste. E nessa semana, o filho literalmente declara guerra contra o pai. E aí Davi some para as montanhas junto com seus soldados, e ele vai atrás, o Absalão vai atrás mesmo para tentar destruir e assumir literalmente o reino. Só que lá em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 3, essa é a tarefa de vocês essa semana, vocês que são avós, pais, se vocês quiserem anotar aí agora, Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao 3. Anota no seu celular, junto com a caneta aí, ou na memória, Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao 3. Você pode fazer um quadro, colocar lá para o seu filho, lá no quarto dele, esses versículos. Diz assim: filhos, o dever do cristão de vocês é de obedecer o seu pai e a sua mãe, na linguagem de hoje. Pois isso é certo, como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe, esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa. E qual é?
faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Esse é o primeiro mandamento com uma promessa. Imagina o seu filho toda semana olhando lá no quarto dele esse versículo. E Absalão não se atentou para isso. Ele perseguindo o pai, o Davi falou: eu não quero que vocês façam mal para o meu filho. Eu quero que vocês tratem ele com brandura, mesmo na guerra. Se vocês encontrarem ele, não matem e não tratem ele com braveza, mas com brandura. E ele foi na guerra e andando pela mata, pela selva ali, de repente, ele tinha o cabelo muito grande, Absalão, e ele fica enganchado nas árvores. Ele, com um cavalo ali, o cabelo dele enrosca e ele fica preso. E um dos soldados de Davi vê ele e atira 3 flechas nele. E mata Absalão, e depois chegam mais soldados e terminam de matar. Então, é uma história que termina com um final triste, e Davi fica muito arrasado com essa história, e ele fala que ele queria se colocar no lugar do filho, mas porque ele não tomou uma postura antes. Nas outras histórias, vocês perceberam que ele deveria ter conversado com o filho, tratado o coração dele, perdoado, conversado, e tratar todas essas emoções, honrando o pai dele e explicando por que motivo ele tinha matado o filho, perguntando: filho, o que estava no seu coração, o que você sente falta em mim, quais são as suas necessidades, o que você precisa essa semana. E esse é o seu desafio como pai discipulador, toda semana chegar para o seu filho e perguntar: filho, o que você precisa, quais são as suas emoções, o que mais está te incomodando, você tem alguma coisa dentro do seu coração que você queira colocar para o pai ou para a mãe. Então, a nossa igreja tem esse desafio de formar esses pais, e semanalmente vocês estão recebendo essas orientações com passagens bíblicas para que vocês não sigam alguns exemplos que foram mal sucedidos na Bíblia. Amém? E a Bíblia não deixou de falar para nos orientar e nos livrar. Vamos nos colocar em pé, vamos receber os facilitadores aqui, todos eles, com a salva de palma, porque eles são os guerreiros que acordam cedo aí para ministrarem na vida dos seus filhos. Tem 2 mini ajudantes ali de laranjinha também, acordaram cedo, né? Olha aí, ó. Eles chegaram: tio, hoje eu vou ser mini ajudante. Já pegaram um colete maior do que eles, ó, estão aí, aprendendo. Estenda a sua mão. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela nossa igreja, pelos drops que estão sendo lançados semanalmente, que dão instrução aos pais, e o desafio deles discipularem os seus filhos e ouvir o coração deles. Normalmente os pais precisam ouvir o que os filhos não dizem, porque quando nós ouvimos o que os nossos filhos não dizem, nós atingimos as emoções e o coração. E isso só se trata com perguntas e encontros semanais. Derrama a tua graça sobre nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber as crianças aqui na frente, até 9 anos. E a partir de 10 podem ir direto. Graças a Deus, uma linda salva de palmas para o Ministério Infantil, para as crianças, para os nossos coordenadores, facilitadores. Podem sentar-se, meus irmãos. Quero cumprimentar os irmãos na doce, na maravilhosa, na poderosa graça, igualmente a misericórdia e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Eu amo a misericórdia de Deus porque é o juízo que Ele suspendeu sobre a nossa vida. Já não há mais condenação. Aleluia. Amo a graça de Deus porque Ele nos oferece em Cristo aquilo que nós não merecemos, graça pura mesmo, e a paz que excede todo entendimento. Cantamos um hino lindíssimo, você percebeu? No meio dos problemas, das tribulações, das dores, das ausências, vamos manter a paz do Senhor. O Senhor está assentado no alto e num sublime trono, nada fugiu ao seu controle. Tudo vai bem apesar dos problemas. Por quê? Os problemas aí estão, mas se você prestar atenção, até no Salmo 23 a gente aprende isso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, inclusive problemas. Não é nada? Nada me faltará. Por isso é que ele fala: quando eu tiver sede, Ele me leva ao remanso. Quando eu tiver fome, Ele me leva às águas, aos pastos verdejantes. Quando eu tiver medo, eu posso me orientar por Ele. É por isso. A vida tem problemas, mas nós temos um Deus
acima de todos os problemas. Mantenha sempre uma atitude de fé, de confiança, elogiando a Deus, reconhecendo a Deus. Como Abacuque, olha, não estou vendo nada de bom, não tem fruto, não tem produção no campo, mas eu me alegrarei no Senhor, vou permanecer firme no Deus que é o meu sustentador. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Joia. Vim aqui só para lembrar você, eu prestei atenção no VT, quanta coisa para a família, quanta coisa, tem curso de todo tipo para todas as necessidades, então você fique atento a isso. Acabamos de ouvir agora no Ministério Infantil, falando do projeto Pais Discipuladores, que Davi foi um pai omisso, grande guerreiro, grande poeta, grande salmista, mas a hora que entrou dentro de casa, ai, 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 o Davi, nosso irmão, teve muitas falhas, mesmo o homem segundo o coração de Deus, permitiu que dentro de casa acontecessem algumas coisas que trouxeram tanta tristeza para eles. Por isso, aqui no Ministério da Família, não é, você tem tantas oportunidades. Não fica aí, irmãozão, só sentado assistindo culto, com aquela conversa fiada, dizendo assim, eu vou recarregar minha bateria no domingo, durante a semana. Que isso, irmão? Pelo amor de Deus. Você recarrega a bateria todo dia na presença do Senhor, com oração, tempo a sós com Deus, e no domingo você vem celebrar todas as vitórias que aconteceram durante a semana. Irmãozão, irmãzinha, se você quiser manter uma vida cristã firme e forte, não é no domingo aqui não, no culto não, é buscando ao Senhor. Então, invista na sua vida espiritual, invista no seu relacionamento com Deus, invista na saúde geracional, espiritual da sua família. Faça os cursos que nós oferecemos. E outras, não são cursos de classe, de sala de aula, são cursos relacionais, com experiências. Há uma ministração e há grupos de compartilhamento, que ajudam tanto a gente a entender que a gente não sofre sozinho, que as coisas não acontecem com a gente só, mas acontece com o nosso vizinho, acontece com o nosso irmão, e aí nós somos fortalecidos, vendo e ouvindo o testemunho dos demais irmãos, e é lindo ver quantas pessoas, quantos lares têm sido restaurados, porque têm recebido o princípio de vida eterna, e a igreja tem grande alegria em ministrar. Então não fica só assentado, assistindo culto de modo algum. Agora, a hora que apareceu aquela feijoada ali, irmãos, Senhor da glória, eu que não tomei café hoje, falei, ai Jesus, que coisa, nesse tempo friozinho, uma feijoada vai bem, não é, irmãos? Então a feijoada do Grifac está anunciada, no boletim você tem mais informações, e os convites já estão sendo comercializados aí, comercializado não é bom, na boa, risca, não é comercializado, é oferecidos, né? Porque na verdade o preço é simbólico, é para que você possa ter interação conosco, nós com você, e algumas providências sejam tomadas. Quero pedir oração para você, estou indo lá para o Colibri, o nosso Colibri, você sabe que Deus nos chamou para ser pastores de ovelhas e de passarinhos, não é verdade? Nós estamos agora na igreja do Colibri e do Rouxinóis, não é? Aqui a gente bale, lá a gente pia, não é? Porque a ovelha bale, e o passarinho pia, ele canta. Então vamos orar. Agora, Basti, eu estava saindo para cá, Basti não passou bem a noite, estivemos no hospital até 10h30, a noite foi terrível, mas eu estou firme no Senhor, o Senhor continua sentado no alto sublime trono. É por isso que eu estou falando que eu estou animado, porque eu estou com problema, mas Deus está no controle. Mas ela falou assim, peça oração pelos nossos missionários, estiveram conosco aqui Antônio e Shirley, não vou dizer o lugar que eles estão, por uma questão de proteção deles, eles estão servindo num país muçulmano, têm sofrido perseguição, mas Deus tem dado graça a eles de ajudar uma escola muçulmana. E eles caíram na graça dos professores, eles montaram um coralzinho, teatrinho, e os professores estão encantados com aquilo, e agora eles arrumaram um jeito de colocar piso na escola, diga glória a Deus, mas digam glória a Deus Batista, glória a Deus! A gente servindo, não é, irmãos, com exemplo, com amor, como Jesus fez lá entre os muçulmanos. Então nós vamos orar por eles agora. E a Débora, a filhinha deles, está com malária. Então nós vamos orar agora. Fique em pé, vamos ter esse momento, não é,
de intercessão missionária. Pai, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos, porque o Senhor é Deus único, fiel, verdadeiro, Criador dos céus e da terra, um Deus para quem não há dificuldades, um Deus que age quando o mar está bravio, um Senhor Jesus que caminha sobre as águas tão turbulentas que havia ali no mar da Galileia, e anunciou aos seus discípulos: paz seja convosco, não tenham medo. Aleluias, louvado o teu nome. Ô Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor não chega atrasado. O Senhor não chega atrasado. Quando Marta e Maria mandaram te chamar, porque Lázaro estava doente, enfermo, à beira da morte, o Senhor disse: não, eu não vou, porque a glória de Deus vai se manifestar naquele lugar. E quando ele chegou, já morto 4 dias, cheirava mal, o Senhor disse: você tem que crer naquele que tem poder sobre a ressurreição. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ali o Senhor nos mostra, Senhor, que o Senhor não chega atrasado, que as coisas pioram, que vão a óbito às vezes, que morrem, mas o Senhor chega com poder de ressurreição. Aleluias. Pai, é esquisito pensar naquele que cheira mal, sepultado, suas vísceras já carcomidas por vermes, uma situação horrorosa, Senhor, mal cheirosa. Parentes queridos não aguentam ficar perto dos seus entes queridos que já morreram, porque cheira mal. E o Senhor disse: Lázaro, vem para fora. Por isso que nós celebramos, Senhor, a grandeza do Senhor e o teu poder sobrenatural de ressuscitar. O Senhor ressuscita negócios, o Senhor ressuscita amor, o Senhor ressuscita casamentos, o Senhor ressuscita relacionamentos, o Senhor ressuscita mortos, enfermos. O Senhor faz tantas coisas lindas, Senhor. E o Senhor ressuscita a cana quebrada, Senhor. O Senhor ressuscita aquele que está já prostrado, dizendo: Deus não me ouve, parece que Deus se esqueceu de mim. E nós queremos pedir ressurreição nessa manhã, para todos nós, nos nossos lares. Traz o poder de ressurreição, glorifica o teu nome, Senhor. Nós não nos guiamos pelo que vemos, mas pelo que cremos, e nós cremos em Ti. E agora, Senhor, nós abençoamos os nossos irmãos missionários, ali naquele continente africano, pedindo, Pai, que a Tua bênção permaneça sobre eles. Senhor, eles têm caído na graça daquele povo, apesar de hostilidade, apesar às vezes dos seus filhos apanharem na escola, de seus lanches serem tomados por hostilidade, por maldade. Eles estão caindo na graça do povo, porque eles estão assim, parecendo com Jesus. Isso é lindo. Eles estão parecendo contigo, Jesus. Eles estão sofrendo o agravo e estão abençoando. Eles estão servindo aquela nação. Oh Deus, que coisa tremenda, pessoas que pagam um preço tão alto por missões. Que nós aqui, Senhor, possamos aprender com a vida desses nossos queridos missionários. Oh Senhor, que nós nos coloquemos à Tua disposição, Senhor, para fazer o Teu trabalho, para fazer uma visita, para fazer uma oração, para ofertar bastante, com muita alegria na Tua casa, porque os trabalhos, Senhor, que o Senhor coloca diante de nós são enormes, são grandes desafios que precisam de recursos, e se o Senhor nos dá os desafios é porque os recursos existem, eles são seus, mas estão conosco. Então dá ao Teu povo muita lealdade, muito prazer, muita alegria, Senhor, em contribuir na Tua casa, sabendo que 90% abençoados são muito melhor que 100% amaldiçoados, porque a Tua palavra diz, Senhor, que vem maldição sobre a vida daqueles que são pessoas que não devolvem aquilo que é Teu, Senhor. Estão em maldição. Que coisa triste, Senhor, a Tua palavra nos advertir de coisas tão graves. Dá-nos um grande senso de pertencimento a algo grande que é o Teu reino, que busquemos em primeiro lugar o Teu reino, a Tua justiça, com a certeza de que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Muitas empresas têm quebrado, e aqueles que confiam em empresas vão quebrar.
Muitos empregos são perdidos, e aqueles que confiam na força do emprego estarão assim em polvorosa, Senhor, porque na verdade tudo vem das tuas mãos, e o Senhor disse que não adianta levantar de madrugada, comer o pão de dores, dormir tarde, porque o Senhor acrescenta aos que o amam enquanto eles dormem. Senhor, faz prosperar o teu povo na fidelidade, e eles serão abençoados. Senhor, que ninguém desconfie de ti, mas que todos, ó Deus, com muita alegria, com muita vibração, aprendam a ser generosos, abençoadores da tua obra. Faz isso, para que o teu nome seja glorificado na expansão dos trabalhos que nós temos. Nossa igreja é centenária, e essa é uma bênção tua, papai. E lá no passado muitas pessoas ofertaram grandemente para que nós chegássemos até aqui. Que a nossa geração não seja a geração da vergonha, daqueles que não contribuem, daqueles que são, ó Deus, avarentos. E o Senhor diz na tua palavra que a avareza é idolatria, Senhor. Não queremos outro Deus, queremos o Senhor. Queremos o Senhor. Não queremos nenhum Deus mandando na nossa carteira, na nossa conta bancária, naquilo que julgamos ser a nossa propriedade. Tudo é teu, e Davi disse isso muito bem. Não estamos te dando nada, Senhor, porque tudo te pertence. Abençoa a tua igreja e o teu povo. Oramos pelas famílias, Senhor. Problemas de relacionamento, tristeza no coração, enfermidades. Oramos, ó Deus, por causas que estão paradas nos tribunais. Pedimos urgência da tua parte para abençoar o teu povo. Pedimos, ó Deus, que os relacionamentos sejam ungidos com muito amor. Maridão desejando ser muito parecido com Jesus, as mulheres desejando ser muito parecidas com o Senhor Jesus, filhos e pais numa comunhão doce para serem parecidos com Jesus. Esse é o teu propósito. Tua palavra diz que aqueles que o Senhor que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes, semelhantes a Jesus Cristo. Pai, que loucura, que privilégio o Senhor, antes de nós nascermos, ter planejado nos tornar parecidos com Jesus. Isso é rico demais, não tem preço, Senhor. Isso é que é vida, isso é que é vida, Senhor. Te louvamos, te adoramos e clamamos também por um derramamento abundante do teu Espírito Santo sobre nós. Oh Deus, esses hinos serão tão mais contundentes quando nós estivermos cheios da tua glória, Senhor. Oh Deus, a leitura da tua palavra, a recepção da tua palavra será tão transformadora quando o Espírito Santo estiver nos dominando cada vez mais. Pedimos, derrama sobre nós a virtude, o poder do teu Espírito. Abençoa-nos ali, Pai, no Roxinóis, abençoa-nos ali no Colibri, abençoa-nos, Senhor, nos cursos que a Escola da Família está oferecendo, ó Deus, os trabalhos do Grifac, os ministérios todos de adoração, de louvor, de dança, de administração, ó Deus, de produção, ó Senhor, ministério de ensino, de evangelismo, de missões, ó Deus, que todas as áreas da tua igreja sejam assim, muito abençoadas por ti, é o que nós pedimos. Pai, nós estamos aqui por tua causa, e queremos deixar aqui no altar o nosso coração. E nós cremos, Pai, naquela palavra que já ouvimos, que nós teremos tudo de ti, quando o Senhor tiver tudo de nós. Queremos nos entregar, e pedimos isso humildemente, em nome de Jesus, amém e amém. Se você está feliz, aplauda o Senhor. Se você crê nesse Deus grandão, aplauda o Senhor com força. Se você quer mais de Deus, aplauda o Senhor, dizendo, vem Senhor, vem sobre nós. Queremos mais do nosso Senhor, amém. Podem assentar-se, meus irmãos. E agora estou indo lá para o Colibri. Glória a Deus, que bênção ter a oportunidade de ouvir uma palavra do nosso pastor, lindão, e estar mais envolvidos pela glória, pela presença de Deus. Nesse momento, sem constranger você, eu gostaria de convidar aqueles que estão nos visitando nessa manhã.
Então, se você está vindo aqui pela primeira, segunda ou terceira vez, não é membro da nossa igreja, eu gostaria que você se colocasse em pé neste momento, para a gente poder te dar um abraço, dar uma boas-vindas para você nessa manhã. Temos alguns visitantes? Glória a Deus. Nós temos ali, os irmãos podem chegar. Aqui também nós temos uma visita. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. A nossa casa é a casa de vocês também. Se sintam à vontade na presença de Deus e perante nós aqui, com a comunhão do Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos ver agora o nosso momento missionário. No momento da missão desta semana, você não verá nenhum missionário. Também não saberá onde foram feitas as fotos e filmagens. Tudo isso porque a família que está lá te representando pode correr risco de morte. Estamos falando de países não alcançados, onde há perseguição aos cristãos. Os países do norte da África são de maioria muçulmana. Nesses locais, os cristãos são perseguidos e, se forem pegos falando de Jesus, podem pagar com a própria vida. São chamados de países não alcançados e, por isso mesmo, o trabalho de evangelização não pode parar. A maioria das pessoas desta comunidade luta com muita dificuldade. São famílias que fugiram de seus países por causa da guerra e agora sofrem todos os tipos de desafios e perseguição. Mas quando eles vão à igreja, celebram a vida e o amor de Deus, dançando e pulando com muita alegria. Nesta localidade está sendo construído um centro de treinamento de líderes cristãos. Com o projeto Crianças Sem Fome, a equipe consegue atender 250 crianças. A comida preparada por voluntárias é simples, mas mata a fome dos pequenos que não têm nada em suas casas. A meta é chegar a 400 crianças até o final do ano. O trabalho também é realizado em aldeias no deserto. Adultos e crianças participam de células onde estudam a palavra de Deus. Uma igreja está sendo construída com a ajuda dos próprios convertidos. Nas aldeias, o projeto de perfuração de poços tem mudado a vida das comunidades. Nessa região, só tem água a uma profundidade de cerca de 100 metros, o que torna o serviço bem caro. Quando não dá água, todo o dinheiro investido é perdido e a comunidade fica muito abalada. Mas quando a água jorra, vale a pena todo o sacrifício. Todos se alegram e glorificam a Deus. O missionário manda um recado para você. Abre aspas. Estamos enfrentando muitas lutas e desafios no meio deste povo. Não tem sido fácil, edificante, mas nada fácil. Noites mal dormidas, sonhos, visões, lutas internas e externas. Corpo cansado e peso de cuidar de pessoas em várias frentes, na cidade e aldeia. Para mim não importa o que ocorrer. Deus continua sendo Deus e nada muda ou altera minha confiança nele. Ore por proteção da família missionária. Ore por saúde e sabedoria. Ore por viagens ao norte da África. Ore por estratégias de anunciar o amor de Cristo. Ore também pelos muçulmanos que não conhecem a Jesus. Amados, não tem como a gente não ficar constrangido após assistir um VT missionário como esse. Nosso coração fica apertado porque nós sabemos que os nossos problemas são muito pequenos, perto do que eles têm vivenciado lá. Mas nós podemos compartilhar da mesma luta, se nós estivermos em oração, intercedendo pelos nossos irmãos, por aquele povo que precisa, que necessita de Deus, que necessita do amor de Cristo, mas também necessita de muitas outras coisas. E você vai poder, nesse momento,
também abençoá-los através da sua contribuição, a sua OMF. Então você pode compartilhar da mesma luta que o missionário está tendo lá, através da sua oração e da sua contribuição. Então nós, enquanto estaremos louvando ao Senhor, você vai ter a oportunidade de sair no seu lugar com alegria e poder trazer a sua oferta, trazer o seu dízimo, lembrando que você faz parte do corpo de Cristo. E através disso você está se envolvendo, se comprometendo a compartilhar da mesma luta dos nossos missionários no campo. Em nome de Jesus. Podem sentar. Amém. José Bernardes. Glória a Deus. Graça, paz, misericórdia e esperança, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Então, não combinei nada com o pastor Justo, mas o Espírito Santo já começou falando aos nossos corações, né, que em tudo temos que depender
do nosso Deus. Amém? Assim como falou o profeta Abacuque, né? Ainda que não haja vaca no campo, ainda que não hajam plantações, ainda que não haja colheita, porém eu farei menção do nome do Senhor, eu louvarei ao Senhor. É uma demonstração de dependência. Amém, amados? Que Deus fale ao seu coração, ao meu coração, aos nossos corações. Continue falando através desta canção. Dependo de meu Deus, quando as forças me faltarem. Dependo de meu Deus, quando os amigos me abandonarem. Dependo de meu Deus, quando já me faltar o tudo, eu dependo, só dependo de meu Deus. Dependo de meu Deus até o último minuto, eu dependo, só dependo de meu Deus. Dependo de meu Deus. Se meus pais me abandonarem, dependo de meu Deus. Se o medo e a solidão me assolarem, dependo de meu Deus, daqui até o infinito, eu dependo, só dependo de meu Deus. Dependo de meu Deus, a Ele elevo o meu grito, eu dependo, só dependo de meu Deus. E agora sobre a fé. Dependo de meu Deus, nele minha fé não é morta. Dependo de meu Deus, se a luta minha alma não suporta. Dependo de meu Deus, ainda que a figueira não floresça, eu dependo, só dependo de meu Deus. Dependo de meu Deus, que eu diminua e que Ele cresça, eu dependo, só dependo de meu Deus. Dependo de meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom estarmos na presença do Senhor.
Queria que você fechasse os seus olhos e agradecesse ao Senhor por estar aqui. Agradecesse ao Senhor porque até aqui nós estamos sentindo a presença dEle. E hoje Ele nos presenteou de mais uma vez chegarmos aqui para prestar culto a Ele. Não viemos assistir mais um culto, Senhor. Não queremos, ó Deus, que na nossa caminhada passamos de adoradores para espectadores. E viemos aqui para assistir mais um culto, assistir quem toca, assistir uma apresentação ou ouvir uma palavra. Nos leva além disso, nos livra disso, papai. Nós queremos continuamente que o nosso coração pegue fogo na Tua presença, ao ponto que a gente entenda que cada dia que temos o privilégio de estar na Tua presença é um presente do Senhor. Nessa manhã, nós viemos aqui prestar culto ao Senhor. E eu sei que ninguém mais do que o Senhor sonda o coração de cada um que hoje entrou aqui na igreja. Sabemos que sorrimos, falamos bom dia para todos, confiamos em Ti. Mas somente o Senhor tem poder de sondar o coração e conhece o coração de cada um aqui. Por isso eu te peço que a Tua palavra vá ao encontro do coração, a necessidade de cada um dos meus irmãos. Queremos ser cheios pelo Teu Espírito. Queremos ser desafiados, confrontados, corrigidos, levantados, motivados a estarmos continuamente perseverando nos Teus caminhos e no Teu propósito. Acabamos de declarar aqui que nós confiamos em Ti. Confiamos em Ti. Por isso eu te peço, papai, que toda a incredulidade da Tua igreja caia por terra. Queremos estar aqui nessa manhã adorando e buscando a um Deus que é poderoso. E nós cremos nesse Deus e a Ti devolvemos toda a honra e toda a glória no nome santo e no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É muito bom estar aqui com vocês para poder compartilhar a palavra de Deus. E cada vez que Deus me dá essa oportunidade, eu confesso para vocês que é com muito temor. Com muito temor, porque a palavra de Deus é algo vivo, eficaz. Como o pastor Gilson falou com tanta doçura, é aquilo que nós precisamos todos os dias para revigorar a nossa fé, a nossa esperança e nos conduzir todo dia a permanecermos fiéis ao Senhor. E nesse tempo, nós tiramos uns dias de férias e estávamos o tempo todo com as crianças. E foi um tempo gostoso também para mim com Deus, de parar um pouco, de sair um pouco da nossa rotina. Às vezes, férias a gente não descansa, ainda mais com filhos pequenos. Mas a alegria de estarmos juntos naquele momento e também de desconectar a nossa mente, a nossa correria, nos faz avaliarmos algumas coisas. E Deus nos proporciona momentos, tempos na nossa jornada, independente da nossa idade. Eu creio que isso vai acontecendo com o tempo, com a caminhada, onde Deus nos proporciona momentos onde nós precisamos avaliar a nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Ele, aquilo que Ele tem nos dado, aquilo que Ele tem nos direcionado. E nesse tempo, sabe, eu pude buscar do Senhor algumas coisas em meu coração, em que Deus tem queimado para um novo tempo e para algo diferente. E eu pude lembrar que esse ano, agora em novembro, eu vou fazer 20 anos aqui na igreja. E isso vem marcando os meus dias, Deus me fazendo lembrar de muitas coisas que já aconteceram para chegar no que tem acontecido e naquilo que Ele deseja para mim daqui para frente. E nesses 20 anos eu falei, 20 anos aqui, 20 anos que eu conheci a Cristo, 20 anos que eu entreguei a minha vida a Jesus. E tem 13 anos que eu trabalho em tempo integral na igreja. 13. E eu fiquei pensando em toda essa história e na minha caminhada com Cristo. E eu falei, quantas coisas o Senhor fez por mim.
Ele mudou o meu jeito de ser, Ele mudou o meu jeito de falar, Ele mudou o meu jeito de se vestir, Ele mudou as minhas atitudes, Ele mudou em mim alguns valores e valores que eram tão preciosos, que para o mundo eram valores tão importantes, mas Jesus chega e vai trazendo valores novos para a nossa vida. E eu pude avaliar e falar, quantas coisas o Senhor fez por mim. E eu vi Ele alcançando a minha família. Eu fui a primeira de casa, onde todos achavam que eu estava doida. E aí eu vi Deus alcançando e deixando todos doidos e apaixonados por Jesus na minha casa. E o meu pai, foram 15 anos de oração para a conversão do meu pai. E Deus começou a me lembrar de tantas coisas. E nessa caminhada com Ele, eu me dispus a servir, eu fiz tantas coisas nessa igreja. Eu trabalhei em quase todos os ministérios da igreja. Onde eu sabia que estava precisando de ajuda, eu queria ajudar, eu queria fazer. E eu comecei a ver o quanto aquilo me alegrava. Mas o que o Senhor mais me mostrou, que marcou a minha vida, que me trouxe para um chamado integral, foi quando eu vi que através da minha vida, o Senhor podia alcançar outras pessoas. E eu não tinha outra razão ou outra alegria a não ser falar do Deus que tinha mudado a minha história, a história da minha casa, a história da minha família e continuava a mudar. E nesse momento em que a gente começa a ver Deus alcançando pessoas, trazendo pessoas para Ele, o nosso coração é incendiado com Deus de poder. E a gente começa a orar, ver pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas. Quantas pessoas o Senhor foi trazendo a Cristo através de um testemunho, através de anunciar a palavra de Deus. E isso era o que impactava a minha vida o tempo todo. E eu lembro quando eu aceitei o desafio de ser líder de célula. E aí para muitos era uma loucura, porque eu era recém-convertida na igreja. Mas eu lembro que enquanto a gente se reunia na minha casa, e eu via Deus fazendo maravilha na vida das pessoas, na família das pessoas, falava, é esse Deus que eu quero para a minha vida sempre. E eu lembro que em alguns momentos eu falava para o Senhor, Pai, por que eu não te conheci antes? Por que talvez demorou tanto para eu te conhecer? E nesses 20 anos, o que mais eu sou apaixonada é porque esse Deus continua a fazer maravilhas, continua a abençoar tantas pessoas, continua a alcançar tantas pessoas, e Ele nos chama para fazer parte disso. E eu comecei a avaliar como que eu estava depois desses 20 anos, dessa experiência linda que Deus tem feito na minha vida. E sabe o que eu vi? Que às vezes as lutas, as dificuldades nos fazem nos acomodar com Deus ao ponto da gente achar que aquilo que a gente já viveu, aquilo que a gente sabe ou aquilo que a gente já faz é o suficiente. E a gente começa a viver numa mesma conexão com Deus, achando que aquilo ali está muito legal. Achando que talvez, porque 20 anos atrás eu era bem mais jovem, talvez não tinha tanta coisa para fazer, para resolver, e por isso eu tinha esse gás e essa paixão muito mais fervoroso no meu coração. E foi nesse momento em que eu comecei a falar para o Senhor, Pai, eu quero experimentar algo novo. Eu quero experimentar algo que não faça com que eu viva nesse mesmo ritmo com o Senhor, achando que tudo que já aconteceu foi maravilhoso e isso serve. Eu preciso de experiências hoje contigo. Eu preciso continuar ouvindo a sua voz, de forma que isso queime meu coração, que isso traga um avivamento para a minha vida. Eu começo a ser agora exemplo para uma geração que está olhando para mim. E eles precisam ver nessa nova geração, eles precisam ver em vocês, que nós continuamos a demonstrar fielmente as marcas de Cristo. E isso precisa queimar no nosso coração.
E aí, esse texto que nós vamos ler agora está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Nós vamos projetar aqui também para que a gente possa ler todos juntos. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Feche os seus olhos. Pai, a Tua palavra, ela é viva e eficaz. É a Tua palavra que move o nosso coração e que ela precisa cair em solo fértil para que ela frutifique em nós. Por isso eu te peço, papai, que o Senhor possa mesmo, através do Teu Espírito Santo, trazer mesmo, Deus, corações sensíveis, amolecidos, fáceis, para que a Tua palavra caia e frutifique. E que isso, Pai, traga muito, muito a nós, a ser acrescentado como bênção e as pessoas à nossa volta. Por isso, fala conosco. Esse é o nosso desejo, papai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aqui o versículo 15 começa dizendo com uma palavra, antes. Antes, o que começa dizendo? Olha, antes de qualquer coisa, antes de qualquer situação, independente de qualquer circunstância, antes de tudo, antes desse momento que você está passando, naquilo que você vai fazer, Pedro estava ali dizendo para eles, olha, antes, no versículo anterior, ele está dizendo que seja qual for o momento que aqueles cristãos estavam passando, e era um momento de perseguições, era um momento onde a igreja estava sendo perseguida, e principalmente os cristãos por terem atitudes diferentes, eles estavam sendo perseguidos. E ali ele está falando, olha, antes de tudo, seja qual for o momento que sofremos, se estamos sofrendo por obedecer a Cristo e fazer a vontade de Deus, também saiba que somos mais que felizes por fazer a vontade de Deus. Também diz para não ficarmos atemorizados e não ficarmos com medo diante das perseguições e dos momentos difíceis que eles estavam passando ali. Antes, esse antes quer dizer antes de qualquer coisa. Nós precisamos estar preparados para mostrar as marcas de Cristo. Isso é muito sério, mas também é algo que o Senhor quer nos trazer como igreja para o centro da vontade dEle e dizer, olha, as pessoas estão passando por momentos difíceis, vocês estão passando por momentos difíceis, mas nós precisamos estar preparados para dizer qual é a razão da nossa esperança. E muitas vezes as pessoas vão olhar isso em nós. É através das marcas de Cristo. E eu comecei nesse tempo a pedir para o Senhor, Pai, será que as pessoas continuam a ver o Senhor na minha vida, assim como via 20 anos atrás? Será que as pessoas continuam olhando para mim e vendo que as minhas atitudes, as minhas palavras, como eu ajo diante das dificuldades, mostra que eu sou alguém diferente? Como você tem reagido diante das pessoas, diante da sua família, diante das coisas que vêm acontecendo à sua volta? Será que as pessoas podem olhar e dizer, eu consigo ver que você tem algo diferente? Eu consigo ver Cristo em você, pelo jeito que você se comporta quando algo acontece, quando alguém precisa de ajuda e sabe que existe Cristo em você.
E nesse texto a gente começa vendo Pedro dizer algumas coisas muito importantes que eles precisam ter de marca, que Cristo habita neles, independente das dificuldades. E primeiro ele diz lá, santifiquem o Senhor Jesus como Cristo no coração. Santifiquem o Senhor no seu coração. E quando nós falamos de santificação, existe mesmo, gente, um mover assim, onde as pessoas dizem, olha, vamos buscar santidade, vamos falar de santidade. Nós precisamos de uma igreja santa, pronta, preparada. Mas a santificação, que é esse processo que Deus trabalha em nós, para nos tornarmos santos, para buscarmos essa santidade, essa santificação, ela é diária, ela é constante, quando nós estamos na presença de Deus. Aqui era um contexto que eles estavam passando pela maior luta e dificuldade. E é nessa hora que eles precisavam mostrar que Cristo estava santificado nas atitudes deles. Eles não podiam negar a Cristo e nem ir contra as coisas e os valores que eles estavam vivendo, porque eles não anunciariam que Cristo estava na vida deles. E quando a gente fala de uma igreja santa, a gente começa a olhar para nós. Eu sou a igreja. Como eu tenho buscado isso, como você tem buscado isso. As pessoas conseguem ver isso na sua vida, no jeito de ser. A santificação é um processo. Tem coisas que eu já melhorei, tem coisas que eu preciso melhorar, mas o meu desejo contínuo é buscar a santidade e a presença de Deus, a ponto de que coisas comecem a ser transformadas na minha vida. Esse tempo atrás, um rapaz aqui da igreja entrou numa célula e o testemunho dele estava assim, olha, eu realmente estou vindo à igreja tal, mas nós temos um grupo de amigos que também vem à igreja, mas eles também fazem outras coisas. Eu queria saber o porquê, onde está na Bíblia, o porquê que vocês fazem algumas coisas e outros cristãos fazem outras, porque alguns podem fazer isso e outros não podem fazer. E eu falei, gente, desde que eu entrei na igreja, muito jovenzinha, essa era a pergunta de todo mundo. Por que que um pode fazer uma coisa, o outro não pode? Porque o que é certo e o que não é? E eu lembro que sempre o que eu aprendi, o que eu fui buscando, e hoje é o que eu vou ensinando olha, nós precisamos conhecer quem é Jesus. Nós precisamos voltar ao encontro da palavra de Deus, que traz para nós a direção sobre aquilo que a gente faz ou não é correto. Porque senão dentro da igreja nós vamos ter várias pessoas fazendo o que elas querem, da forma como elas querem, e falando, esse é o meu jeito de adorar a Deus, esse é o meu jeito de acreditar em Deus. Ele pode fazer isso e adorar a Deus. E isso vai tirando a verdade da palavra de Deus, de quem é Jesus e o que Ele tem para nós. Temos um povo que tem buscado a santidade do Senhor, mas não conhece o seu Senhor. E a santidade, ela tem um alto preço. A santificação, ela tem um alto preço, sabe por quê? Porque o nosso padrão é Cristo. E quando a gente volta para a palavra de Deus, e a gente vai se encontrando com quem é esse Cristo, não precisa ninguém falar o que precisa ser mudado ou transformado na minha vida, no meu temperamento, no meu jeito de falar. Cristo vai mostrando quem Ele é e como nós temos que ser na presença dEle. O padrão é Cristo. E sabe por que a exigência é o senhorio? Porque Jesus precisa ser a razão, o centro de tudo. Se você está com dúvida daquilo que você tem feito ou do caminho que você tem que seguir, meu amado irmão, ninguém mais do que Jesus tem essa resposta e quer falar com você. É o Senhor que quer transformar a sua vida naquilo que você acha que não consegue, naquilo que está difícil, naquilo que talvez parece que eu não consigo mais fazer, ou que eu ouço das pessoas. Dentro de casa é diferente, na igreja é outra coisa. Lá no meu trabalho, eu preciso mentir, mas é o meu trabalho, é o meu sustento.
E eu lembrei que logo que eu estava aqui na igreja, que eu me tornei líder de célula, estava apaixonada por falar do amor de Deus. Eu estava no meu emprego, e ali naquele emprego, eu fiz a entrevista, consegui, e era para pagar minha faculdade, terminar minha faculdade. E eu falava assim, eu sei que é o Senhor que abriu essa porta. E ali um dia, o dono da loja chegou e pediu que eu mentisse para uma pessoa que chegaria ali e me explicou tudo o que eu teria que falar. E ele saiu, eu fiquei sem reação, e eu lembro que de imediato eu falei para a menina que estava na loja comigo, eu falei, olha, você fica aqui que eu preciso subir. E eu fui lá e disse, olha, desculpa, mas eu não posso fazer isso que você me pediu. E ele olhou com aquela cara muito assustado, e eu era bem jovem, e falou assim, você tem noção do que você está fazendo ou falando? E eu falei, tenho, e eu não posso, realmente eu não posso. Ele falou, pode descer, por favor. E eu desci, ele não falou mais comigo, e quando eu contei para as meninas, elas falaram, olha, é seu último dia hoje aqui. E eu saí triste, porque eu tinha acabado de arrumar um emprego, tinha pago 1 mês de faculdade, estava retomando a minha faculdade. E eu lembro que à noite eu cheguei em casa e eu orei e falei, Senhor, eu estou aprendendo tanto do Senhor, mas agora eu preciso provar do Senhor. Se é o Senhor que me sustenta, o Senhor vai me sustentar nessa decisão. E eu lembro que no outro dia, eu cheguei para trabalhar, ninguém tinha falado nada para mim, eu voltei. E eu trabalhei, quando ele chegou na hora do almoço, ele me pediu que eu subisse. E eu lembro que eu subi com muito medo de ser mandada embora, mas eu subi muito confiante em Deus. E eu lembro que ele disse assim, olha, não te conheço muito, mas esse procedimento que você teve realmente não é comum entre as pessoas. E eu queria que você pudesse gerenciar a loja. E eu fiquei parada assim. Falei, ué, como assim, né? Acabei de entrar e você vai gerenciar a loja, a equipe. E eu trabalhei mais de 1 ano naquela loja para poder pagar minha faculdade. Mas Deus, sabe, começou a me mostrar quantas coisas a gente vive na intensidade com Ele. E a gente sabe da fidelidade dEle. A gente passa por momentos onde a gente sente a presença dEle. Mas depois a gente vai começando, ó. Quando a gente não mantém a mesma linha, a gente começa a cair. Porque a gente não começa mais a sentir falta da presença dEle. A gente não fala mais dos nossos problemas, das nossas lutas. A gente não começa a ter intimidade com Deus. E essa santificação, esse senhorio só vem quando nós desejamos no nosso coração ter mais tempo com o Senhor. É isso que a gente precisa. A gente precisa pedir que Ele santifique os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos desejos mais secretos, para que essa marca de Cristo em nós comece a transmitir para outras pessoas. Isso tem que ser real. Isso independe da circunstância, do tempo ou da situação que você está. Mas também, ele começa dizendo, Pedro ali, santifiquem o Senhor no coração de vocês. Mas ele também diz, estejam preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Aqui Pedro estava encorajando eles a estarem preparados a anunciar a razão da esperança. Isso é fé. Quando nós anunciamos quem é a razão da nossa fé, da nossa esperança, algo começa a mudar na vida das pessoas. A minha vida é mudada através da minha atitude de fé, de crer que independente das circunstâncias, eu tenho um Deus que continua cuidando de mim. Amém? Ele é fiel. Só que eu digo, eu confio em Ti, Senhor, eu confio em Ti, mas eu não coloco em prática a marca da fé, de estar preparado a anunciar. Sabe por quê?
Porque para estarmos preparados a anunciar o motivo da nossa fé e da nossa esperança, primeiro, nós precisamos estar certos de que eu acredito em Cristo, num Cristo que pode mover todas as coisas. Isso começa a trazer, olha, você está preparado, você tem anunciado. Qual é a alegria da tua esperança, independente da circunstância ou da fase que você tem passado? Você está preparado a anunciar o Cristo que você vive, essa marca através da sua vida, as pessoas à sua volta? Quantas pessoas estão doentes? Quantas pessoas passando por lutas e dificuldades? Ou talvez em casa mesmo. E nós precisamos demonstrar a marca de Cristo em nós. Que é quando eu anuncio, eu estou preparado para dizer quem é Cristo. Nós precisamos anunciar a palavra de Deus. Nós precisamos dizer qual é o Deus em quem servimos. Isso tem que queimar no nosso coração. A gente não pode achar que isso foi de um tempo atrás, ou de uma experiência somente que eu tive com Deus, mas se o nosso Deus é Deus que foi, Deus do passado, Deus do presente, Deus do futuro, Ele continua a fazer. E se você acha que o seu tempo já deu, a sua juventude, ou o seu ânimo, ou o tempo em que você tinha mais tempo, vamos dizer assim, e aí as coisas aconteciam, isso é uma grande mentira do inferno, para que o povo de Deus não continue, independente da situação e da circunstância, anunciando que Cristo é o Senhor. Que Ele é poderoso, poderoso para curar. Nós ouvimos aqui o pastor Gilson falar de ressurreição. E o nosso Deus venceu a morte. Essa é a nossa fé. Isso é o que a gente acredita. E eu vou te falar, eu comecei a orar e falar, Senhor, não tem como não sermos perseguidos se não anunciarmos a nossa fé no Senhor. Sabe por quê? Os valores de Cristo vão contra os valores do mundo. E a palavra de Deus, se você quer ser amigo de Deus, se considere o quê? Inimigo do mundo. Então, quando nós estamos cheios da presença de Deus e nós vamos anunciar a nossa fé e quem Cristo é, saiba que teremos perseguições, teremos aflições. Mas nós não precisamos nos tornar igual ao mundo e cristãos 007, que ninguém sabe onde você está e o que você faz. A missão não é secreta, a missão precisa ser anunciada. E eu comecei a ficar tão incomodada com isso e falei, Deus, eu já não tenho um convívio tão grande com pessoas não crentes. Olha como a gente começa. Antes eu estava na faculdade, antes eu tinha outros amigos, agora a maior parte dos meus amigos são cristãos e o Senhor começou de uma forma muito linda, desafiadora, de correção, a mostrar o tanto de pessoas que eu convivo que não conhecem a Cristo. Seja numa loja, quando eu entro, num supermercado, no caixa, quando eu vou lanchar em algum lugar, existe um garçom. E Deus começou a falar, minha filha, você está rodeada de pessoas que precisam ouvir da sua fé. E eu falei, então eu quero que o Senhor não me deixe perder oportunidades. E eu tive uma experiência muito linda. Eu fui numa loja de aviamentos comprar uma fita para fazer um negócio para minha filha. E eu cheguei naquela loja com muita pressa, porque o nosso horário é contadinho. E ali naquela loja eu pedia e a moça me atendeu. Falou, oi, pois não? Eu falei, eu queria uma fita por aqui. Ela nem olhou na minha cara direito, nem falou muito, só mostrou com o dedo ali. E eu comecei a escolher aquela fita tal e olhar ali. E nada dela. Aí eu falei, eu posso pegar um pedaço? Se pegar um pedaço, a senhora tem que pagar. Eu falei, não, eu pago, eu só queria fazer o laço. Ela cortou a fita e me deu. Aí na hora eu falei, poxa vida, podia ter pego uma atendente um pouco mais simpática, ou então nem precisaria de atendente, né? E na hora o Espírito Santo falou, mas você disse que quer oportunidades para falar do meu amor. E é para ela. E aquela hora foi tão claro que eu respondi, então me ajuda, porque eu não consigo nem falar com ela. E aí eu perguntei, você tem filhos? E ela, não. Ah, tá.
Aí ela falou, eu falei não sei o quê, e ela não respondeu. E aí, mais uma vez, uma outra tentativa e clamando, Senhor, me ajuda. E aí eu disse para ela, você trabalha aqui há muito tempo? Aham. Falei, você mora aqui perto? Não, moro saída para... onde nós temos a igreja, que está o Éder e a Lu, como chama? Jaraguari, saída para lá. Eu falei, nós temos uma missão, uma igreja naquele... você é de igreja? Eu falei, sou. Sou pastora. Ela, tá. Falei, você vai a alguma igreja? Não. Já fui. Não está indo mais? Não estou. Ela falou, já fui até numa célula, mas ela morreu. Aí eu falei, não, mas olha, você sabia que eu vim aqui hoje para comprar uma fita e eu achei, mas eu vim aqui para dizer que Jesus te ama e Ele te quer de volta. E ela ficou paralisada assim, sem responder nada. Eu falei, você acredita que Ele te ama e Ele tem um propósito na sua vida? E eu quero que você me dê a oportunidade de eu cuidar de você. Você pode me dar essa oportunidade? Aí ela, quem é essa doida? E eu falei, me dá seu telefone. E eu peguei o número dela, falei tchau, abracei ela bem forte e comecei a orar por ela. Durante a semana, falando com ela, ela contou das lutas que ela estava passando. E eu falei para ela, olha, eu vou passar o seu contato para uma pessoa que vai me ajudar a cuidar de você. E é um grupo de amigos que se reúnem, que se encontram, e nós vamos juntos cuidar de você. E quando eu passei o contato dela, esse casal maravilhoso, o líder dessa célula, eu falei, olha, eu preciso cuidar dela e eu quero a ajuda de vocês. Olha o que eles fizeram. Eles perguntaram onde que ela trabalhava, eu falei. Eles foram lá, sem conhecer a menina, perguntaram dela lá e alguém do lugar disse, ela foi já pegar o ônibus. Eles foram a uma rua que tem vários pontos de ônibus, parando de ponto em ponto e chamando o nome dela. Diz que o povo do ponto olhava assim, aí eles iam. Aí, de repente, eles chegaram num ponto e quando eles falaram o nome dela, ela olhou assim, fez assim, e eles perceberam. Falou, olha, pastor André mandou a gente vir aqui cuidar de você. Aí ela ficou meio assim, ele falou, nós vamos buscar você, nós vamos te levar em casa. Imagina que povo doido, né? E aí ela entrou no carro. E eles foram levar ela na casa dela, conheceram ela, falaram que queriam cuidar dela. E nós começamos a trabalhar juntos. Ela está aqui na igreja, já fez veredas, já fez mulher única, já é membro da nossa igreja, está super envolvida na célula. Gente, isso é lindo, glória a Deus! E eu comecei a pensar, cara, o que foi só o que aconteceu? Sabe o que foi mais precioso para mim? Saber que, naquela hora, só uma palavra de dizer para ela quem Jesus era e como Ele a amava, fez toda a diferença para ganhar uma pessoa para Ele. Nós precisamos estar preparados a anunciar o motivo da nossa fé. Quem é a pessoa que está do seu lado, que convive com você há tanto tempo, ou que tem passado por dificuldade? Há quanto tempo você não se dispõe a abrir a sua voz e anunciar a tua fé? Mas nessa manhã Pedro está nos desafiando. Olha, independente da situação que você está, ou do tempo que você está, o Senhor quer te usar para que você alcance pessoas, para que você fale do amor dEle. Isso é maravilhoso. Nós precisamos ter as marcas de Cristo. Isso vem com santidade, a santificação, anunciar a nossa fé. E por último, um bom testemunho. E aqui o texto diz, contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Aqui ele está dizendo, olha, que o bom testemunho de vocês seja a marca de Cristo.
para que as pessoas vejam através do seu bom testemunho e não tenham nada a falar ao seu respeito. Fiquem envergonhados quando falar algo sobre você, porque Cristo tem sido a sua vida. Ele tem sido aquilo que você faz, aquilo que você fala, aquilo que você vive. Tem uma frase muito conhecida e famosa que diz: não é muito pelo que você fala, mas pelo que você faz. Um bom testemunho. E às vezes nós podemos até ter pessoas que conseguem muito falar sim de Cristo, mas não conseguem colocar isso na prática. E aí o seu bom testemunho não traz resultado daquilo que ele fala. Por isso que a santificação é um processo onde começa tudo. Porque a gente falar de Deus, a gente falar do amor de Deus, mas não viver isso na prática, não viver os valores de Deus, aquilo que nós vivemos e falamos, isso não traz resultado nenhum. E não tem outra forma. Meus irmãos, não tem outra forma, se não passarmos pela presença de Deus, aquele que nos marcou, aquele que nos colocou um selo de que somos separados, fomos chamados, nós somos chamados, reservados, agora somos de Cristo, para Ele vivemos. Mas sabe o que acontece? É que quando o nosso tempo com as coisas desse mundo tomam mais do nosso tempo com o Senhor, nós não avançamos e não crescemos na nossa vida cristã, porque nós estamos muito preocupados com as coisas desse mundo. Mas nada pode tirar de nós o desejo, a vontade de ser transformado. E eu me deparei com uma música bem antiga que diz: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. E essa parte tem que cortar depois, gente, que quem canta é meu marido. Mas essa música foi a minha oração durante essas 2 semanas, pedindo para que o Senhor olhasse para mim e visse que não tem nada de bom, nada. Às vezes os nossos pensamentos são tão egoístas, tão negativos. Nós lá abrimos a nossa boca para falar mal do outro, para julgar os sentimentos, para achar que somos corretos em alguma coisa, ou ainda que temos razão. Mas quando o Senhor olha para dentro de nós, se Ele encontrar pelo menos o desejo de sermos transformados na presença dEle, Ele se alegra de dar o coração dEle e a gente colocar de novo o Senhor no centro. Você precisa sair daqui hoje com essa palavra guardada no seu coração, que o Senhor quer que as marcas dele na sua vida apareçam para as pessoas que estão aí fora. Busque uma vida de santificação. Coloque diante do Senhor as suas dificuldades, as suas lutas, os seus medos, as suas angústias, mas esteja preparado para dizer qual é a razão da sua esperança. Esteja preparado para anunciar a sua fé. E isso vai trazer resultado quando o seu bom testemunho falar através daquilo que você vai anunciar, daquilo que você acredita, daquilo que você vive, daquilo que é forte para você. Que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós queremos, Pai, nessa manhã, te agradecer pela tua infinita bondade, pela tua infinita graça, misericórdia sobre nós. Não temos ideia do quanto a tua infinita bondade nos cerca por todos os lados. E somos perdoados, renovados na tua doce presença.
Mas nessa manhã nós queremos sim ser confrontados, desafiados, levados para mais perto do Senhor, a ter uma vida de santidade, buscar a Tua presença em nós, buscar o Senhor no nosso coração. Por isso eu te peço, Pai, que aquilo que tem ocupado o Teu lugar no coração dos meus irmãos, que tem ocupado o Teu lugar no coração da igreja, possa sair agora em nome de Jesus. Queremos que o Senhor seja Deus soberano em primeiro lugar sobre a igreja. Queremos que o Senhor seja Deus soberano em primeiro lugar nos nossos corações, na nossa vida, no nosso andar, no nosso falar, nos nossos pensamentos. Oh, Papai, vai além de nós, vê naquilo que a gente precisa. Pai, nos prepara a anunciar o motivo da nossa fé, da nossa esperança, da nossa alegria. Independente das circunstâncias mais difíceis, independente do momento, da idade, da situação, daquilo que eu penso já ter vivido, continua usando os Teus filhos para a honra e para a glória do Senhor. Pai, até Paulo dizia: ai de mim se não pregar o Teu evangelho. Nos leva a esse tempo, Papai, de sede, de anunciar a Tua palavra. O mundo precisa, as pessoas à nossa volta precisam, e aquilo que nós temos não pode ficar guardado. Levanta aqui homens e mulheres desafiados a anunciar com alegria o motivo da nossa fé e da nossa esperança. Pai, nos faz que o nosso andar, o nosso caminhar, que a nossa vida seja um bom testemunho, seja uma carta, Pai, uma carta aberta para que o mundo possa ler. Por isso nos ajuda, me ajuda nas minhas dificuldades, nas minhas limitações, me ajuda naquilo que eu ainda não consegui vencer. Ajuda os meus irmãos, Papai, naquilo que eles têm colocado, clamado diante do Senhor. Pai, queremos trazer o Senhor para a vida das pessoas através das Tuas marcas em nós. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Vai além de nós, vai além do nosso pedido e nos aviva para um novo tempo contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aplauda o Senhor, glorifique o Senhor. Que essa palavra possa mesmo ser desafiadora para o seu coração e que você seja um bom testemunho ao Senhor. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Fique em pé, amada igreja. Vai na graça e na paz do Senhor. Que o Senhor te dê oportunidades de ser um bom testemunho na vida de muitos. Amém? Deus os abençoe.